Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui para falar sobre a temática da guerra, um momento em que logo no início deste ano veio a se desenvolver um possível conflito entre o Irã e os Estados Unidos no território do Iraque e considerei importante então procurar fontes que pudessem tratar a respeito da guerra, não só na literatura de ciência política e relações internacionais, mas também na literatura da psicologia, já que a guerra é feita por humanos e reflete o comportamento humano. Com isso, fui buscar em Freud, no seu diálogo com Einstein, num período da Liga das Nações, respostas sobre a origem da guerra. Estou aqui com dados dos quais vou consultar, com o objetivo de trazer o melhor material para você que está assistindo. De início, o Freud foi questionado por Einstein em 1932 no Comitê Acadêmico da Liga das Nações, onde ele foi perguntado o porquê, os motivos da guerra. Diferente de um jurista que vai tentar explicar nas relações entre os estados a origem da guerra, o Freud tentou explicar de uma forma psicológica, né? Então a sua resposta foi através da psicanálise. Então Freud concebe que os humanos não têm relações de poder estrito sensu. Ele tem relações de violência que são manifestadas desde a sua origem filogenética e manifestam-se em todas as esferas da vida, inclusive a esfera política. Um dos argumentos na obra Mal-Estar da Civilização, do Freud, é de que na gênese humana, os problemas humanos eram resolvidos através do intermédio da violência e que esse comportamento tornou-se uma constância e de que o humano tem, por princípio, dois instintos fundamentais que o constituem: o instinto da autoconservação e o instinto da agressão. Os dois convivem mutuamente e são inerentes, são naturais ao humano, não podendo a própria sociedade ou modificá-los por completo. A evolução humana, no caso, propicia uma pequena alteração em que os conflitos físicos também podem se tornar em conflitos cognitivos, abstratos, teóricos, mas que também podem se manifestar dentro do ambiente físico-político, como também são as guerras, que envolvem não só elementos materiais, mas filosofias que são antecedentes e antagônicas, que fazem com que os estados entrem em guerra por um determinado projeto. A exemplo era o projeto de expansão da Alemanha nazista num período de 1945, na Segunda Guerra Mundial, que ali foi acabado junto com os aliados, em que haviam concepções distintas do que deveria ser a Europa. Os instrumentos mudam de acordo com Freud, mas os fins são os mesmos, mesmo através de um aparato cognitivo, filosófico. O objetivo da guerra ou do conflito, seja intelectual, físico, bélico, é causar danos aos adversários e assim cessar a sua oposição e resistência. O banimento do adversário deve dar-se por completo somente através da morte, ou seja, em caso em que dois estados distintos queiram destruir o outro, isso só dá através da destruição total de um pelo outro. Uma guerra que Eric Hobsbawm conceituou na sua obra Era dos Extremos como guerra total. Disse que essa guerra total era a guerra da Segunda Guerra Mundial. Em caso de cálculo da violência, ou seja, de racionalização da violência, os danos não acarretam a morte, acarretam danos, porém que pode desenvolver um sentimento que Freud argumentou que era o sentimento de ressentimento, que geraria vingança, e isso poderia levar ao revanchismo. Nós temos um exemplo histórico disso, que era o revanchismo alemão, exemplificado, materializado na figura, nas ideias do hitlerismo, que prometia aos responsáveis pelo Tratado de Versalhes, em especial à França, a vingança pelos males causados à Alemanha.
O Freud também vai tentar encontrar elementos genealógicos que pudessem explicar essa guerra. Então ele vai dizer que inicialmente o poder manifesta-se individualmente, em conflitos que são conflitos individuais, como na era do Paleolítico, por exemplo, porque o Freud também tem uma percepção histórica das relações humanas e que essa reação de violência ela é transferida para a comunidade e posteriormente para o Estado quando uma cúpula coesa, ao formar o Estado, ao formar as regras do Estado, começa a criar sanções e punições àqueles que ameaçam a desintegração da unidade da comunidade. Então, diferente dos contratualistas, como Hobbes, Locke e Rousseau, que vê o consentimento como a origem do contrato social, o Freud tem uma noção muito próxima à do Nietzsche, inclusive que Freud foi um leitor do Nietzsche, de que o Estado é feito por uma cúpula decisória forte, que cria condições para que a população obedeça às suas regras. Essas comunidades, de acordo com Freud, têm uma tendência à sua expansão. O território começa pequeno e vai se tornando um Estado, quando ele consegue anexar territórios vizinhos. O Freud vai argumentar que este movimento leva à própria desintegração desses estados, porque falta um elo psicológico de unidade, de um sentimento de nacionalidade entre as pessoas que fazem parte da comunidade. Um exemplo foi o fenômeno da própria guerra de Hanukkah entre gregos e judeus, onde os judeus não sentiam-se parte da nação grega, não sentiam-se afeitos às ideias do helenismo, do pan-helenismo, e a nível contemporâneo, o Freud dá como resposta para a solução de conflitos a criação de uma organização internacional que pudesse intermediar em todos os conflitos e tivesse poder de decisão, um poder maior do que os Estados nacionais que o compõem, e disse que a Liga das Nações estava fadada ao fracasso. Então, nessa concepção, Freud aproxima-se muito dos realistas que concebem que é necessário uma organização internacional para intermediar em todos os conflitos dos estados, porque senão a disparidade de regras entre os diferentes direitos nacionais, as diferentes constituições de cada estado, iria orquestrar uma situação de anarquia. Obrigado pelo vídeo. Acaso esse vídeo foi útil para você nos seus estudos, eu peço que, por gentileza, curta, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse material.